Se iniciando, sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, hoje a nossa live, o tema é Fala Aí, a live inteirinha feita para vocês. Hoje é o dia de vocês comentar, expor suas dúvidas. E apresentando hoje a nossa equipe de peso aqui do Planalto, vinda diretamente lá de Campo Alegre, nossa querida Débora. De Campo Alegre também a Edneia. De São Bento do Sul, Cristiano Bogo. E o nosso querido padre aventureiro, Padre Thomas, importado lá de Criciúmal. E com vocês, o nosso ministério. É isso aí, galera. Novamente, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Emaús. E durante os últimos dias, vocês devem ter percebido que lá no Instagram a gente abriu algumas janelas de perguntas, onde vocês poderiam estar tirando suas dúvidas e fazendo algumas perguntas em relação a alguns temas e dúvidas perante a igreja, posicionamento da igreja. Então, sem mais delongas, vamos à nossa primeira pergunta que apareceu lá no nosso Instagram. Lembrando que todas as perguntas serão confidenciais, então não será mencionado nomes. Beleza? Débora? Boa noite, pessoal. Então, padre, a primeira pergunta que temos é: qual a orientação da igreja em relação à fertilização in vitro? Boa noite, galera do Emaús, boa noite, família, boa noite, povo que está na estrada de Jerusalém, é lógico. Pensemos assim, a fertilização in vitro, ela é imoral para a igreja, por quê? Em que consiste? Ela consiste, primeiramente, na fertilização artificial de vários óvulos, dos quais os mais fortes, os mais saudáveis, são escolhidos para serem implantados no útero da mulher. Porque a igreja condena este fato. Primeiro, a igreja acredita que, a partir do momento da fertilização, da união do espermatozoide com o óvulo, a vida humana, ela se inicia. Logo, fertilizar inúmeros óvulos já constitui uma vida humana, nos quais, dentro desses, são selecionados os mais fortes ou os que têm uma certa tendência a sobreviver. São implantados 2 ou 3 no útero da mulher, dos quais alguns são eliminados naturalmente, outros crescem, e se um número maior do que o saudável for se desenvolver, é feita uma raspagem para que esses fetos não se desenvolvam. Ou seja, são pequenos abortos. Uma comparação um pouco exagerada, mas pertinente ao assunto, é assim, ó, quantas pessoas foram mortas na câmara de gás em Auschwitz, por exemplo? A sociedade condena isso muito. Por quê? Porque eram vidas humanas. Bom, a Igreja Católica, a vida a partir da fecundação é uma pessoa, logo, querendo ou não, nós estamos reproduzindo vários lugares onde estamos matando vidas humanas. Por isso a igreja é contra. Muito obrigada. É interessante notar e enfatizar um pouco do que o padre já deu como um panorama geral para a gente entender esse assunto. Diante, primeiro, das duas dimensões da sexualidade humana, e melhor dizendo, da relação sexual. Possibilidades de ser mãe e ser pai. Por exemplo, quantas crianças são abandonadas
desesperadas à procura de um abraço, de um colo, de um beijo, de um pai, de uma mãe. Então, existe na maternidade um amor universal. No ser feminino, um amor que vai além. Então, para eu ter um filho, quantos eu vou matar? Seria essa uma pergunta pertinente para um casal que pensa na fertilização in vitro. Se fosse um óvulo, se fosse a inseminação artificial, teria atenuantes. Mas a igreja, ela preza principalmente pela sacralidade da vida no ato natural. E a igreja também preza, assim, pela abertura à vida como um todo, que se resume no seguinte, passa por vários pontos essa abertura à vida, mas se resume no seguinte, casar tem que ser apto. Se não vier nenhum filho, ok, quem sabe há a possibilidade, como o padre citou, de eu acolher um filho não biológico para dar o devido cuidado e assim por diante. Mas se eu tiver um, glória a Deus. Se eu tiver 5, glória a Deus. Se eu tiver 10, glória a Deus. Enfim, e assim por diante. E já é comigo aqui a questão número 2, que é um pouco mais conceitual, e já vamos juntar junto a questão número 6, mais prática sobre o mesmo assunto, que é santidade. A primeira, então, o que de fato é viver a santidade? Aí o padre pode conceituar um pouco, de modo geral, que é a santidade para a igreja, já pensando também na prática. E pensando na prática, que vem de séculos até hoje, mas daí pensando um pouco mais na atualidade, na outra questão a pessoa perguntou, diante de tantos novos jovens santos que são da nossa geração, a pessoa pergunta, vocês acham difícil buscar a santidade nos dias de hoje? Como fazer para melhorar a nossa busca pela santidade no dia a dia? Enfim, antes do padre comentar algo um pouquinho melhor, eu penso que assim, a santidade, entre outras coisas, não é só isso, mas passa, por exemplo, pela nossa busca pela vivência de virtudes, eliminação de vícios, superação de vícios e prática de virtudes. Essas duas coisas, vícios e virtudes, são hábitos. Vícios, hábitos ruins, virtudes, hábitos bons. Porém, isso não pode virar, digamos que um fetiche, digamos que uma obsessão. Um cuidado que a gente tem que ter, eu penso, que é cuidar para que a santidade não vire uma obsessão, vire no sentido negativo, vire uma obsessão, digamos, no sentido positivo, uma busca constante, com afinco, mas que na luta da superação de um vício, por exemplo, a gente não fique contando os dias certinho, estou tantos dias sem cometer aquele erro, e assim por diante. Sim, é algo positivo, que às vezes motiva, porém, se a gente ficar só nessa prática, né, ficar só nesse modo de buscar a virtude, de buscar a santidade, aí a gente vai cair novamente no erro de uma forma fácil e às vezes mais terrível do que antes. Quer que eu repita? Eu não preciso, vocês, e aí? O que é ser santo? Para mim, a santidade, como eu vou explicar? Nos dias de hoje, principalmente, quando as coisas são para Deus, é tudo mais difícil. A gente sempre vai, na maioria das vezes, as coisas que vêm fáceis, é muito mais fácil a gente escolher. Então, assim, como ele falou, aquela busca sempre buscar em querer ser santo, tudo aquilo que a gente reprime, tudo aquilo que a gente corta rápido, aí cai novamente. Então, hoje em dia, o ser santo, para mim, eu acho que é eu ser igreja. Tipo, e não somente estar na igreja, eu fazer uma boa ação, não somente estando na igreja que eu vou, que é ali que eu vou demonstrar minha fé, ou que nem muitas vezes eu brinco com a minha mãe, assim, que ela vai na missa às vezes e a gente volta e ela briga comigo e eu falo, pra quem na igreja você vai ficar brigando? Então, assim, eu acho que a nossa santidade está nas pequenas coisas. A gente não tem que estar demonstrando todos os dias, porque eu tenho que estar expondo, porque eu fui na igreja, porque eu fiz.
isso, porque eu fiz aquilo, mas é dentro da gente, é a gente querer assim, não cortando assim, porque eu não vou mais mentir, porque eu não vou roubar, porque isso, aquilo, até porque não tem como, a gente é pecador. Mas a gente buscar cada dia ser melhor, eu acho que isso para mim é santidade. Não as coisas de uma hora para outra, mas a cada dia a gente buscar ser um pouquinho melhor, ajudar o irmão, ver Jesus no próximo. Para mim seria isso. Para mim, viver a santidade é continuar vivendo tudo aquilo que eu tenho que fazer, é executar nas mínimas tarefas tudo aquilo que eu já faço, mas fazer como se fosse para Deus, fazer buscando dar o meu melhor, é rezar o meu terço todos os dias, é buscar cumprir todos os mandamentos, né? É um dos principais princípios, então buscar cumprir todos aqueles mandamentos que Deus nos ensinou, os mandamentos da igreja também, e viver uma vida normal, mas santidade nessa pequena via que Santa Teresinha nos ensina e vive, né, na santidade nas pequenas coisas que nos torna grandes santos perante Deus, né? E buscar ser santo como Deus é santo, né? Como o Pai nos ensina mesmo nos Evangelhos. Uma fábrica de santos, então vamos lá, algo breve que possa resumir. Primeiro, pode cuidar que todo santo reza muito. Logo, a oração ela é necessária para a santidade. Não venha me dizer assim, ó, eu rezo um pouco, mas quero ser santo. Não, eu sou um mentiroso, um hipócrita, alguma coisa. Pode cuidar. Os santos, então, eles têm um amor tremendo aos sacramentos. Todos eles podem cuidar. Uma busca pela conversão, pelo sacramento da penitência, uma busca pela Eucaristia, um amor pela Eucaristia. A maior parte deles, assim, é assim, ó, com a Virgem Maria. Por quê? Porque Nossa Senhora, querendo ou não, ela é mãe. E pela Virgem nós chegamos a Cristo, logo, pela Virgem nós nos santificamos. São caminhos seguros, saudáveis para se buscar a santidade. A vida de oração, a vida dos sacramentos, a vida da igreja. Quantos santos, primeiro, não foram perseguidos pela própria, de certo modo, dentro da igreja. A gente brinca no seminário que onde tem um santo, ao redor tem vários mártires. Por quê? Porque quem está ao redor de alguém que busca viver a radicalidade do evangelho sofre. Por quê? Não é simples. Eu preciso abrir mão, eu preciso me configurar a Deus e não configurar Deus a mim. Aí, santidade. Rezemos para sermos e busquemos ser. O padre falou bem sobre a importância, que não é algo só bonito de falar, mas concreto da oração. E a gente pode lembrar da liturgia da palavra de hoje, da diferença de Marta e Maria. Maria se apegou de fato ao essencial, não coisas importantes, ao essencial. Os nossos músicos aqui, por exemplo, claro, todos cantam bem, procuram fazer tecnicamente o melhor, tecnicamente o melhor no cantar, no tocar os instrumentos e tudo mais. Isso é importante, ajuda as celebrações, ajudam encontros como esse nosso de hoje, porém, é o essencial? Não, o essencial é a entrega de coração a partir dos sacramentos, da oração e tudo mais a Deus, ao Sagrado Coração de Jesus, por meio da Virgem Maria. E só citar um pouquinho, porque houve perguntas relacionando de 30 anos atrás, entre tantos, a gente pode citar uma jovem, da qual a gente vai lembrar no final desse mês, dia 29, Chiara Luci Badano, uma jovem membro do movimento dos focolares lá na Itália, que vivia sua vida normal, participando da igreja, desse movimento que eu citei, a partir dos sacramentos, da oração, a vida em família, prezava por isso, pela vida em família, prezava pelas suas amigas e amigos, até que foi acometida por um câncer grave e ainda jovem, antes dos 20 anos, veio a falecer. Quando ela teve diagnosticado esse câncer, ela teve uma reação que eu comparo um pouco com a reação de Maria
ela recebeu o anúncio do anjo Gabriel de que seria mãe do Salvador. E também na apresentação do menino Jesus no templo, quando Simeão profetizou que uma espada transpassaria o seu coração, que ela sofreria muito, Maria questionou o anjo: mas como se fará isso? Houve um questionamento ali, ela estava depois disse o seu sim, porém houve um processo, como se diz, a santidade acontece no dia a dia, de forma processual. E a Chiara, quando recebeu o diagnóstico do câncer, voltando para casa do médico, antes de conversar muito com a mãe, parou no seu quarto e ficou 25 minutos simplesmente em silêncio. Até que ela, de repente, pensou e disse para sua mãe, disse ao Senhor: Jesus, se é o que tu queres, eu quero. E assumiu a cruz. Por isso, só citando, por último, por fim, desse assunto, esse livro aqui, quem puder procurar, se chama 25 Minutos, A Vida de Chiara Lute Badano. Então, a terceira pergunta, padre, é: ter vida sexual e morar junto antes de casado é errado? Por que essas perguntas vêm para mim? Muito bem. O que a igreja diz sobre o sexo antes do casamento? A igreja acredita, o Cristiano já abordou antes, que o matrimônio é para a vida, a família é para a vida, o sexo é para gerar a vida. Não é apenas um fato meramente por prazer ou por busca, mas sim um fato. Eu busco o ato sexual para gerar vida e não para só gerar prazer. Logo, a relação é para a vida do casal, para a santidade matrimonial e para gerar filhos para Deus. Logo, a relação antes do matrimônio, porque alguns vão dizer assim, mas padre, por que antes do matrimônio não pode, depois do matrimônio pode? É uma dúvida que no nosso coração de jovem muitas vezes perpassa, e a gente faz piada disso no nosso dia a dia. E a gente é causa de piada também por termos pensamentos assim. Então, se o sexo é para a vida, se o sexo é para complementar o amor, e se o matrimônio é uma união de amor eterna, logo vai ser a cereja do bolo em um relacionamento matrimonial. Agora, quando eu me esvazio da minha essência pelo sexo, pela busca desenfreada, e eu automaticamente me esvazio, e isso faz com que eu fique triste, eu fique nervoso, eu fique alegre, com altos e baixos, o que esvazia, eu acredito, a nossa essência cristã. Pelo sexo, aí chega casos onde que você teve 5, 6, 7 parceiros antes do matrimônio, e aí chega para viver a fidelidade. Tu vai conseguir viver a fidelidade? Desculpa, alguns dizem que sim, mas não vai. Por quê? Eu estou tão acostumado ao trocar o parceiro sexual que a fidelidade a um parceiro vai se tornar uma cruz muito grande e provavelmente não vai conseguir carregar. Por isso, a relação sexual antes do casamento, para a igreja, ela é vista como pecado. Porque a relação ela é para a vida, diante da maturidade do amor. E é algo também em vista da eternidade. É claro, é algo que pode parecer um pouco contraditório, eu não tenho condições de explicar de forma muito aprofundada agora, pode parecer um pouco contraditório o que eu vou dizer, porque quando um casal se casa pela igreja, contrai o matrimônio, eles contraem o matrimônio até que a morte os separe, é falado no casamento, no rito, né? Porém, todo matrimônio também é em vista da eternidade.
é em vista de que não são meros corpos físicos que estão se unindo. São seres humanos completos, integrais. Corpo, coração e mente, alma e espírito. Até porque faz uns meses eu terminei o curso de noite. Não, mas na metodologia do curso, a ministra que estava dando o curso para a gente, ela falou nessa questão, ela focou bem, na verdade, nessa questão do sexo, tipo, no matrimônio. Até porque, assim, como ele mesmo falou, a gente não se une, não são só dois corpos ali, são, né, são duas almas que se completam ali. E em outra relação, a gente como mulher, como foi falado antes, né, de a gente gerar um filho, o nosso corpo é um templo. Então, se a gente, como o padre comentou, se a gente tem tantos parceiros antes, fica tão difícil você ser fiel ali no casamento. Fica tão difícil porque hoje em dia a maioria, o sexo é só por causa do prazer, e não ali se unir e gerar uma vida, que é a coisa mais maravilhosa que tem. Então, nessa questão é bem complicado, assim. Hoje em dia, a questão do casamento, a fidelidade e gerar uma vida. Vamos para a questão número 4, então. Conheço vários padres de várias congregações diferentes. Como é feita essa escolha de congregação para cada padre? Depende da pedra que o padre bate a cabeça, ele entra e estava resolvido. Depende da cacetada, você diz, dune, dune, te, salame mingue. Acredito que é a ação do Espírito Santo naquilo que é próprio de carisma. Por exemplo, os padres do Sagrado Coração de Jesus são chamados a serem reparadores, na adoração, no amor, na entrega. O que me chamou a atenção para eu ter escolhido ser deoniano, sendo que eu também fiz estágio com os franciscanos. Eu conheci eles, passei um domingo no seminário franciscano, onde que preza-se o carisma e a pobreza. Os dominicanos é o estudo, os jesuítas é o estudo. Tem muitas congregações que trabalham com doentes, outras trabalham com escolas, outras têm vocação à vida monástica. O que define? A vocação é chamado de Deus. Logo, o carisma da congregação, o carisma dos padres vai definir a tua escolha. Eu gosto de trabalhar com educação. Logo, eu procuro uma congregação, né? Ou me torno um padre diocesano, que também tem o seu carisma dentro da sua diocese, onde pode desenvolver o seu carisma ou viver o carisma da diocese. Então, a escolha se dá pelo carisma. Eu escolho porque isso me encanta, isso eu quero para mim, é assim que eu quero viver a santidade, é assim que eu quero viver a vocação. É assim que a gente escolhe. Isso tudo que o padre comentava, penso que passa também pelo equilíbrio, pela relação entre ser e fazer, duas dimensões importantes de nós humanos. No sentido, por exemplo, pegando o sentido mais amplo da nossa fé, nós, católicos, enfatizamos bem o que São Tiago diz, que é a fé sem obras é morta. Mas não quer dizer necessariamente, precisamente, tem gente que atrela somente a questão de que se eu tenho fé, se eu amo meu irmão, eu faço obras de caridade, ações sociais. Tá, pode ser também. Mas passa por vários aspectos da nossa vida. A escolha, se eu sinto atraído ao matrimônio, a escolha de uma namorada, alguém que eu vou conhecer melhor, etc., para quem sabe contrair um matrimônio. Não basta apenas eu dizer eu te amo, é preciso eu fazer algo para atrair a pessoa, para conhecê-la melhor, etc. e tal, e amá-la na concretude da vida.
E também, no caso do discernimento vocacional, a vida religiosa acontece da mesma forma. Por isso, tem gente que acha, poxa, mas o padre falou que tem que se preocupar com as coisas que eu vou fazer, que eu vou poder fazer em tal ou tal congregação ou tal diocese. Passa por isso também, porque o nosso ser depende, precisa acontecer. Nós estamos nesse mundo, não somos anjos puramente espirituais. Temos também um corpo, uma realidade material que comunga com a realidade espiritual e comunga no nosso fazer do dia a dia também. Isso aí. A próxima questão. Como lidar com amigos que não apoiam e não respeitam a sua fé e religião? Vocês que estão mais inseridos no dia a dia do trabalho, da rua, da casa, como vocês lidam com isso? Eu acredito que é necessário a gente estar perto, nos levam mais a Deus, né? Que vai aumentar a nossa espiritualidade, vivenciar isso de forma mais completa. Mas também a gente precisa mostrar aquilo que nós somos para não tem esse contato, talvez, com a espiritualidade e tudo mais. Então a gente precisa também mostrar e estar perto de todos. Eu concordo com a Edneia, até porque assim, ó, não é em todo lugar que a gente vai ir que todo mundo vai se abrir, no caso, para falar tipo de Deus, porque, como eu falei antes, é um pouquinho mais difícil assim. Mas acho que a gente só não deve ter vergonha, sempre tem que falar e demonstrar a nossa fé, como a Edneia falou, aqueles que talvez não estão tão perto assim, né? Porque nem todos os amigos da gente vão pelo mesmo caminho, né? Todo mundo segue um caminho diferente, mas buscar ter sempre por perto aqueles que nos levam mais próximo de Deus. É claro, ser cristão, ser católico, não é se isolar totalmente, não é se fechar ao mundo na bolha própria da gente. Apesar de que, em parte, a busca pela santidade que a gente falava antes representa um pouco isso. A palavra santo, originalmente, significa separado. Porém, a gente pode ser separado do mundo, mesmo estando no mundo. A gente pode não ser do mundo, mesmo estando no mundo. E é preciso a gente entrar em diálogo, como Cristo entrava em diálogo, ia na casa dos pecadores, daqueles mais pecadores, todos somos. Porém, é preciso diferenciar. É diferente aqueles que são pecadores, mas têm consciência disso, e até mesmo pela busca, pela vivência dos sacramentos e outras atividades da igreja, se põe numa busca real e consistente pela santidade. E há aqueles pecadores que, em resumo, não estão nem aí para isso. Esses dois grupos podem conviver. Porém, é preciso que aquele que busca a santidade de fato, que procura ser cristão católico de fato, atente, por exemplo, para o que o Senhor diz no Salmo 1, versículo 1. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, eu posso ter amigos que não frequentam a igreja e às vezes até mesmo zombam da igreja, etc. e tal. Até certo ponto posso ser amigo deles. Porém, tenho que tomar muito cuidado para que de repente eu não entre, não na onda deles totalmente, não de repente adquira, incorpore aquele discurso e muito menos as práticas não cristãs e de pecado que eles fazem sem muito problema, né? Uma coisa muito prática que a gente enfrenta no dia a dia é aquelas pegadinhas. Ah, mas por que tu faz isso? Ah, por que tu vai na missa? Ah, mas é porque a Igreja Católica é tão isso, tão aquilo. Ainda mais quando quem tem parente evangélico, crente, luterano ou outro mais, meu, daí é bem distinto, porque muitas vezes nós somos questionados na nossa fé. E eu acho que a pergunta ela vai nisso. O que fazer com amigos que não acreditam ou que acreditam de outro modo? Normalmente os católicos têm o discurso de dizer assim, respeita que é melhor.
Só que o respeitar que é melhor, a gente se sente mal. Eu, aqui em São Bento do Sul, tive uma experiência que me deixou mal. Fui fazer dar umas volteadas por aí, e nas volteadas, pelas volteadas, e de repente ele falou algumas coisas assim bem agressivas à minha fé. E daí eu pensei assim, não, eu não vou responder. Raivazinha, sabe, no coração, coisa que vocês mortais, nós mortais não temos, mas às vezes vem, né? E daí eu pensei assim, eu vou responder. Porque eu não concordo com o que ele está falando, eu penso diferente e é a minha fé, caramba. Então, eu não vou defender o que é meu. É a mesma coisa, tipo, tua mãe não presta, tua mãe é isso, tua mãe é aquilo, tua mãe é assim, tua mãe é assado. Até pode ser, mas é a minha mãe, então eu defendo. Acho que essa postura diante da nossa fé, diante da nossa religião, a gente precisa ter. Porque senão, cara, a gente chega em casa, com aquela cara, com aquele sentimento, tipo assim, putz grila. E assim a gente esvazia a nossa fé, a nossa religião. E pessoas assim, às vezes, são desse jeito e questionam e criticam tanto, porque nunca ninguém docemente, porque não adianta chegar, fechar a mão e dar ali no meio dos olhos, né? Porque também não vai resolver. Mas, gentilmente, eu digo, eu não concordo, porque eu penso assim e assado. Se tu pensa diferente, tudo bem, mas eu defendo a minha mãe, e a minha mãe é a igreja. Bem, para cantar mais um pouquinho, para a gente mexer um pouquinho, vamos lá, ministério. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se pegar, vai se molhará. Há uma semente para germinar, e muitos frutos a se produzir, na terra do coração, derrama a tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, nesse lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, nesse lugar, derrama. Família Emaús, não esqueça, deixe o seu comentário aqui. É live que nós falamos para hoje? Live, ó. Deixe o seu comentário na nossa live, no nosso encontro. Faça perguntas, não sei se vamos ter tempo de responder, mas se quiser deixar um recadinho, se quiser colocar, se concorda, se não concorda, se quiser agregar para ficar, mais opiniões, mais claras, para todos depois, para toda a família de Emaús poder crescer no conhecimento e na sabedoria. Compartilha, escreve ali a tua dúvida, escreve a tua opinião,
escreve, porque daí a gente participa e vamos lá para a próxima pergunta. A próxima questão é a seguinte: quando uma pessoa é excomungada pelo Papa, ainda que ela se arrependa em seu leito de morte, ela pode entrar no céu? E aí, Padre Thomas? Sei lá, será que pode? Será que não pode? Que os excomungados se professem. Muito bem. Excomunhão. O que é excomunhão? Eu excomungar. Excomungado tem ele é um nome pejorativo para a igreja hoje. Porque alguns grupos, alguns pensamentos modernos esvaziaram o sentido da excomunhão. Porque o sentido da excomunhão, ele é sagrado. Aí vocês vão dizer assim, peraí, como assim sagrado? Para que nasceu a excomunhão? A excomunhão nasceu como forma de catequizar e de trazer de volta quem pecou gravemente. Por exemplo, temos um rei que, em uma incursão que fez nos primeiros 3 séculos da igreja, matou 7.000 pessoas. Ele foi excomungado pelo Papa para quê? Para que se arrependesse do pecado gravíssimo que cometeu e para que voltasse. Tanto que o Papa, quando proferiu a bula de excomunhão, usou Davi como exemplo. Quando Davi matou não sei quantos mil, ele se vestiu de sacos, cobriu sua cabeça com cinza, fez jejum, fez penitência e se arrependeu do que tinha feito. Logo, a excomunhão, no sentido primeiro da igreja, ele é um puxão de orelha, para quê? Para que o sujeito se converta. Excomungar é tirar do quê? Tirar da comunhão, tirar da comunidade. Logo, o sentido primeiro da palavra excomunhão não tem a ver tanto com céu, mas com conversão. A excomunhão é para que o sujeito se arrependa e tome consciência do pecado grave que cometeu, ou da heresia que falou, ou da bobagem que fez. Então, a partir dessa consciência, eu errei feio para ser excomungado. A partir de poder voltar e poder retomar a comunhão. Então, sim, se um excomungado se arrepende, ele pode voltar à comunhão e sim, claro, ele pode ir para o céu. Perfeito, Padre. Aqui a gente lembra, né, ontem nós comemoramos o dia de Santa Faustina, né, que nos trouxe essa misericórdia de Deus que tem para com todos nós seres humanos. Então, acredito que com certeza há salvação, porque Deus é misericordioso com todos, né? Então, se a pessoa buscou essa verdadeira conversão a partir do momento de excomunhão e se arrependeu totalmente dos seus pecados, Deus é misericordioso para com todos. A misericórdia, ela tem a ver, sim, com a excomunhão, mas a virtude que está ligada à comunhão é a justiça. Por quê? Porque por ter a igreja é mãe e é justa em aplicar uma penitência. Logo, chama o sujeito à justiça, à conversão. Mas, sem dúvida nenhuma, na misericórdia infinita de Deus, a salvação ela é possível. Graças a Deus. Pergunta a próxima: como a igreja se posiciona diante da homoafetividade? No Catecismo da Igreja Católica, aprofundando a visão sobre o ser humano a partir das Escrituras também e pela tradição da Igreja, ela entende o seguinte: que a gente não pode, em relação às pessoas de tendência homoafetiva ou mesmo de prática homossexual, fazer uma discriminação injusta. Seria tratá-las como leprosos.
deixá-las de fora de toda e qualquer atividade social, ou mesmo eclesial da igreja. Porém, elas não estão em comunhão, estão em pecado, ao menos aquelas que estão em prática homossexual, homoafetiva. Elas estão em pecado, assim como aqueles, por exemplo, devidamente casados na igreja, mas separados e com segunda união, não podem comungar da Eucaristia, por isso. É algo semelhante. Não totalmente igual, mas semelhante, só para me fazer entender. Porém, não quer dizer que eles não possam estar presentes na Santa Missa e assim por diante, participar das atividades dos nossos movimentos e grupos. Podem, né? Porém, se a igreja diz que não se pode fazer uma discriminação injusta, é porque há uma discriminação justa. E essa discriminação justa envolve essa justiça que o padre falou antes na relação com a misericórdia, que a igreja procura transmitir e aplicar tanto da parte de Deus, tanto a misericórdia quanto a justiça. E essa discriminação justa em relação a essas pessoas passa por entender que a prática, ao menos a prática homossexual e a tendência, quando a pessoa fica alimentando essa tendência que ela possa ter, algumas têm a tendência, a gente tem que compreender ainda mais, e algumas nem têm a tendência em si, que é algo deturpado ali na sua afetividade e sexualidade, às vezes, por questão de modinha. Infelizmente, há esses casos. A gente tem que saber separar esses diferentes tipos de casos. Simplesmente por modinha ou por uma frustração, acaba partindo para esse tipo de atitude, comportamento. Enfim, o catecismo também diz que esse tipo de coisa é um mal para a própria pessoa, em primeiro lugar. Acaba sendo, de certa forma, um escândalo, digamos, para a igreja, para a sociedade, mas antes de tudo é um mal para a própria pessoa. Por isso nós devemos condenar e combater, entre outros, também esse tipo de pecado. Não a pessoa, o pecador, mas combater de forma firme o pecado. Porque esse tipo de prática, de a relação homoafetiva, homossexual, o catecismo diz que é um sinal visível de uma imaturidade da pessoa na área afetiva e sexual. E se ela tem essa imaturidade, como que ela vai se relacionar bem com as pessoas em geral? Como ela vai poder ser uma boa mãe, um bom pai, e assim por diante? É algo de se questionar. Primeiro fato importante. Como a pessoa vê a igreja vê como afetiva, como a igreja me vê como heterossexual, como a igreja vê você, como a igreja vê você, como a igreja vê cada um de nós. Ou seja, a igreja olha a pessoa. O que vale para mim, vale para ti, vale para ti, vale para ti, também vale para o homossexual. Viver o que é reto, viver o que é bom, viver o que é santo, buscar a ética, buscar a moral, é para todos. Então, qual é o grande problema quando se trata de homossexuais ou lésbicas? É que eles querem. A igreja sempre disse que algumas coisas não convêm para o católico. Mas não é que não convém para o homossexual. Aí as feridinhas se enchem e ele diz, ai, não, porque não pode, porque não pode. Não, não é que não pode para o homossexual. Não pode para mim, não pode para ti, não pode para ninguém. Mas aí fica, ai, 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 ai. Sabe? E no fim da história, parece que sim, parece que a igreja ela é preconceituosa, parece que a igreja é racista, parece que a igreja é isso e aquilo. Mas se a igreja é mãe, se a igreja ama seus filhos e quer que todos se salvem, logo a igreja cuida. Como a igreja preza pelo celibato dos padres, dos religiosos, como a igreja preza pelo amor no matrimônio, como a igreja preza pela castidade para a santidade, relações homoafetivas estão fechadas em primeiro lugar para a vida. Logo, tem esse ponto que já enrosca ali. Segundo ponto, está ali fundamentada na união de amor conjugal de homem e mulher. Então, provavelmente,
A igreja nunca vai aceitar um relacionamento homossexual. Acredito que será muito difícil na história isso acontecer. Agora, vir dizer que a igreja não acolhe a pessoa homossexual, aí é pecado da igreja, porque nós somos chamados a acolher. Acolher não quer dizer concordar. Não. Acolher quer dizer, muito bem, meu filho, o caminho da igreja é este, para ti, para mim, para nós, para a família igreja, para a família Emaús, assim vai. A próxima é: a tatuagem sempre foi um tema que vezes e outras vem à tona. Qual a posição da igreja perante isso? Pois, a cada dia que se passa, penso que a igreja precisa cada vez mais de jovens que se doem a Jesus sem medo de críticas e pensamentos, eu agora coloco uma aspas, atrasados. Enfim. O padre quer colocar primeiro ou fica com a gente já o início da questão? Enfim. Eu quero muito responder essa pergunta. Mas ele quer se preparar ainda um pouco melhor, ver o que a gente tem a dizer. Meninas, alguma coisa sobre tatuagem? Não? Não? Não tem nada de tatuagem, vocês não? Não, mas não precisa contar nem mostrar. Mas... Enfim. Mas se tiver também não tem problema. Maior. Não tem problema maior por quê? Talvez o padre vai poder explicar um pouquinho melhor alguma coisa de questão bíblica que se fala sobre gravação no corpo e tal. Espero que ele tenha pensado para tratar um pouco melhor disso. Mas, enfim, é interessante o seguinte, uma coisa que eu estava vendo há pouco tempo sobre isso, que eu posso citar para ajudar a gente a entender um pouco melhor. A igreja, em resumo, não é totalmente contra, pelo menos atualmente, a tatuagem. Tem coisas que a gente precisa ter mais cuidado e que são mais essenciais, que vai ser sempre esse posicionamento. Penso que é o caso das relações homossexuais, como a gente tratava antes. Porém, tem coisas na Bíblia que a gente precisa interpretar literalmente. É assim e é assim sempre. Tem outras que é preciso um contexto de interpretação com base na tradição da igreja, uma exegese, que é a interpretação bíblica mais precisa, teológica, enfim. Mas talvez seja o caso das tatuagens, que atualmente a igreja entende, por exemplo, alguns padres muito bem orientados costumam dizer o seguinte, que até pode se fazer, mas é preciso se pensar no porquê. Se de fato tem um sentido positivo, de fato algo que vai contribuir para a tua vida, e que não seja algo que chame atenção demais. É claro, pode até ser, quem sabe, num lugar um pouco visível, aqui no braço, tal, porém que não chame atenção demais, que não tire a atenção daquilo que você é, que não, assim serve mais ou menos para a questão, por exemplo, das mulheres com maquiagem, ou mesmo homens que às vezes possam cuidar um pouco mais do seu visual, que não seja algo que chame mais atenção em si o teu visual. É preciso a gente se cuidar, ter uma boa aparência, um bom cuidado também, cuidar do nosso corpo, porém que não seja algo que chame atenção demais. Isso serve para tatuagem também. E, antes de passar para o padre, eu falava de alguns padres que eu já vi falar sobre isso e tal, outros, que não se faça no rosto, porque o rosto é a revelação da alma, a revelação da presença de Deus em nós. Vem comigo, aqui. Eu quero dizer que eu acho que é purgatório no mínimo, sabe? Ou inferno ali, ou o céu. Mas, muito bem. Vai, direto, de ponta. A questão da tatuagem, de fato, é uma questão que nos ocupa o pensamento, o coração, e muitas vezes alguns são favoráveis, outras são contras, outros têm um meio termo. O que diz a igreja, então? Primeiro, um pensamento que nos faz ir além. Eu tenho uma Ferrari. Imagina que você tem uma Ferrari. Você tem uma Ferrari e aí você pega um adesivo do Grêmio. Tudo a ver, né? Aí, nossa senhora. Ó, você pega um adesivo do Grêmio
e coloca na tua Ferrari. Que espetacular, lindo, maravilhoso, extraordinário. Nossa Senhora, é a bênção de Deus, é o céu. Vai combinar? Um colorado vai dizer que não, que meu Deus. Ou seja, a Ferrari, ela tem o seu valor pelo que ela é. Logo, eu não preciso colocar mais um adesivinho para ficar mais bonito ou não. Por quê? Porque ela em si já vale muito. Nós valemos muito mais que uma Ferrari. Nós não precisamos de adesivinhos para valer mais. Entende? Calma, Gustavo, eu vou te defender, tá? Não se preocupe. Mas é um pensamento, para quem olha para o tema, um pensamento legal, que ajuda no discernimento. Segundo, por exemplo, eu coloco alguma coisa que tenha muito sentido para mim. Por exemplo, eu queria, quando eu era mais novo, fazer uma cruz deoniana nessa parte do meu braço. E então uma pessoa disse assim: qual a melhor forma de você viver o ser deoniano? Fazendo uma tatuagem no braço ou sendo o melhor deoniano que você pode ser? Aí eu parei assim, ai meus dedos, tá bom, não vou fazer, vou tentar ser um bom deoniano. Tá difícil, mas estamos na luta. Mas enfim, é pecado ou não é? Sim e não. Sim, por quê? Levítico, na Sagrada Escritura, aborda o tema e diz que é errado, é pecado, fazer inscrições no corpo de mortos ou de deuses pagãos da região. Ou seja, em Levítico está relacionado à regra de não marcar o corpo com coisas profanas. Então, marcar o corpo com coisas profanas é visto como pecado. Mas em Levítico também apresenta outra norma, que os homens não deveriam fazer a barba. Diz lá em uma determinada passagem que é errado para o homem fazer a barba, como regra. Então, pensemos assim, o que a igreja diz? A igreja diz que se a tatuagem for anticristã, se a tatuagem for tiver algum símbolo que não condiga com a nossa fé, não faça, porque não convém. O Cristiano falou, quais os lugares que é para fazer? Eu não vou falar em lugar para fazer, porque cada um faça onde quiser, se quiser fazer. Mas, se fizer que tenha sentido, que tenha fé, que não contradiga o teu coração e que não seja moda. Porque olha para tantos artistas. Jéssica, eu te amo. 3 semanas depois, não te amo mais. Né? E aí? Resolve? Não sei. Pense em alguma coisa, em alguma tatuagem, que se fizer, que tenha sentido eterno, que tenha sentido sagrado, que tenha sentido intrínseco ao teu coração e ao coração de Deus. Não que tu tenha, não. Muito bem. Ela ia fazer. Deus abençoe e vamos para a próxima pergunta. Tá mais calmo, Gustavo? Tá? Não, então, tá? A tua tá nos parâmetros legais. Não vai de tobogã. Não vai de tobogã, não se preocupe. Vai de elevador lá para cima. Mas demora. Sobre confissão. Foi Deus mesmo que deu ao padre o poder de perdoar os pecados? Não foi ao padre, foram os apóstolos que receberam o dom de perdoar pecados. Os apóstolos receberam de Cristo, sim, Filho de Deus,
a graça de perdoar pecados. Logo, Deus, ou Cristo, a remissão dos pecados. E que se fizesse isso em memória de mim. Ou seja, na memória do Cristo, nós, em Cristo, na pessoa de Cristo, o Padre é chamado a perdoar os pecados. Existem várias passagens bíblicas, vai ali no Google e diz, sobre o sacramento da confissão, da penitência. Perdoar pecados é do Padre. Então, é próprio do Padre, onde que ele diz, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Essa e muitas outras falas falam da confissão, que os apóstolos receberam sim de Deus. Ite. Surpresa para nossa live hoje, então, gente boa. Nós vamos ter um momento especial, um momento de entrega, porque além de buscar sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus, é preciso buscar Deus. E nós aqui do Planalto, nós queremos fazer e terminar a nossa live com um momento especial para que nossa família Emaús, nossa comunidade, nossa aldeia possa receber nesta noite a graça, a luz, não só na pobreza da nossa tentativa de responder as dúvidas que você tem no coração, mas na busca de que também Deus vá até você e faça dessa noite, dessa live, da nossa família, da nossa aldeia, um lugar de encontro. Porque Ele chegou devagar, pôs-se no meio deles, começou a explicar as Escrituras. E então, ardia-lhes o coração, mas eles não o conheceram. Eles só o reconheceram quando Jesus partiu o pão. Por isso, quem puder se colocar de joelhos, se coloque. Quem puder se colocar na presença de Cristo, se coloque. Vai te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor. Te chamam de Rei e Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua.
te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Jesus, manso e humilde de coração, Senhor, nosso coração semelhante ao vosso. que nós, como família Emaús, como aldeia, possamos, como comunidade, possamos dizer com toda a igreja, com todos os santos, com todos os anjos, graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Santíssimo e diviníssimo sacramento. Abençoai, Senhor, todos os nossos emauístas. Abençoai-os para que busquem a santidade, para que busquem a conversão, para que busquem a igreja, para que busquem a fé, a esperança e a caridade. Lembra nesta noite do teu Emaús, do teu encontro naquela pequena aldeia. E no partir do pão, eles o reconheceram. Ao término da nossa live do Planalto Norte, da Diocese de Joinville, nós te convidamos a lembrar do que mais te marcou no teu Emaús. Talvez a comida, talvez uma piada, talvez a tua comunidade, talvez teu coração bateu mais forte por um moço, por uma moça, talvez a tua fé se consolidou, talvez os teus olhos se abriram. Emaús é uma estrada com tantas pessoas, com tantas experiências com o Cristo ressuscitado para a Igreja Católica. Tantos jovens que através das suas comunidades, das suas experiências em suas aldeias, tiveram a graça de experimentar misericórdia, justiça e amor. Por isso, que Deus abençoe a nossa família Emaús, que Deus abençoe a cada um de nós, para que tenhamos sede pela sabedoria, para que busquemos saber mais, para defender mais, para amar mais. Não se ama aquilo que não se conhece. Por isso, se você ama Jesus, continue assim, acompanhando as nossas lives de formação, de conhecimento, de inteligência e sabedoria. Não somos, como família, os mais doutos, mas nós queremos buscar Jesus. E nessa noite, nós queremos que Cristo abençoe todas as nossas comunidades, todas as nossas estradas do nosso quarto dia, onde nós tentamos nos encontrar com Jesus e o reconhecer em quem caminha conosco e o reconhecer no partir do pão. Peçamos a bênção. Sublime sacramento, a
deu ao novo seu lugar. Vem a fé, o suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno, trino demos, alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão. Que contém todo sabor. Oremos. Senhor, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos experimentar sempre em nós os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. É isso aí, então, pessoal. Nossa live vai chegando ao fim. Muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente aqui. Espero que tenham gostado, então, desse nosso momento muito especial. A todos que mandaram suas dúvidas, espero que elas tenham sido esclarecidas. E a gente fica por aqui. Até a próxima live, pessoal. Tchau, tchau. Em cada passo, em cada prece, no menor gesto lá estarás. No meu silêncio, no meu falar, Mãe, vem comigo, sempre está. Nas minhas dores e alegrias, todo momento lá estarás. No pensamento, no meu olhar, Mãe, vem comigo, sempre está. Sou todo teu, amor, sou todo teu, Maria. Sou todo teu, guarda no céu, o meu lugar. Sou todo teu, amor, sou todo teu, Maria. Sou todo teu, guarda no céu, o meu lugar. E o teu filho, meu rei, essa vida não será mais minha, um livre escravo teu serei. E o teu filho, rei, essa vida não será mais minha. Livre escravo, sou todo teu, ó mãe, sou todo teu, Maria. Sou todo teu, guarda no
céu. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu.